aplaudir ao Senhor. Se coloque sobre os seus pés. Amém. Vamos passar para um momento da palavra do nosso Deus. Apesar que eu gosto de sempre frisar que a palavra de Deus ela está sendo pregada ou ministrada desde o início. Todos os hinos, todas as canções aqui, elas são parte da palavra de Deus. São tudo inspiração do Espírito Santo. Amém? Então todas as canções do Filho do Deus vivo, né, todas as ministrações que foram feitas são baseadas na palavra, mas nós tiramos um tempo para nós ouvirmos a voz do Senhor. Quem quer continuar ouvindo a voz do Senhor nessa tarde? Amém? Quero que você pegue a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Quem trouxe a sua Bíblia digital, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Nós estaremos dando continuidade a uma série de mensagens falando sobre a maturidade. O tema dessa ministração que Deus ministrou ao meu coração é um filho maduro. Amém? Quantos querem ser filhos maduros em Cristo? O desejo de todo cristão deve ser esse. O desejo de todo pai. Claro que sempre tem aquela fase pequena do filho, né? Onde o filho ele é pequeno, onde é bebê, onde você pega ele no colo, onde você tem aqueles momentos, né? Às vezes a gente começa a ver as fotos da Isabel, né? Eu creio que a irmã Lilian também, o irmão José, quando pega as fotos ali dos meninos, bebês, meu Deus, a minha mulher olha assim e fala assim, meu Deus, o útero até coça, vontade de ter mais um neném, né? E tudo isso é bom, mas existe uma hora onde os nossos filhos eles vão amadurecer. Existe um momento onde nós vamos ver os nossos filhos amadurecendo, e a melhor coisa é você observar e ver que o seu filho está maduro. Não é? Quando ele chega em um ambiente, ele faz alguma coisa e você fala, uau, olha, esse filho meu já está maduro. Ele já está tomando as suas próprias decisões. Olha, são as decisões certas. Eu gosto de dizer isso, que Deus, Ele anseia isso de nós sermos filhos maduros. Não só Deus, mas eu também como pastor, a melhor coisa é lidar com pessoas maduras. Acho que a pior coisa em tudo, você lá no seu trabalho, você como empregador, você como pessoa, você é lidar com pessoas imaturas. E eu não digo sobre idade, estou dizendo sobre pessoas às vezes grandes, com idades elevadas, só que ainda com pouco entendimento, ou com pouca maturidade. O desejo para Deus, para nós, é que nós alcancemos uma maturidade. Amém, irmãos? Mateus capítulo número 6, quantos encontraram? Diz assim, toma cuidado para não fazerdes as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, porém, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para se glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não deixe que a tua mão esquerda saber o que a sua mão direita faz, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles
Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo de pedir-lhes. O versículo de número 17 diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para que não pareças aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis para vós tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não podem roubar. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, ou todo o seu corpo será cheio de luz. Ou se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se portanto a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande esta escuridão? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou se apegará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Pula para o 27, diz assim: mas quem de vós, com as suas preocupações, quem é que de vocês pode acrescentar um só côvado à sua estatura? 32 diz: porque todas essas coisas, procurar ter preocupações sobre as vestes, sobre o comer, sobre o vestir, sobre o dia de amanhã. O versículo de número 32 vai dizer: porque todas essas coisas, os de fora, ou os gentios, aqueles que não foram alcançados, também buscam. Portanto, ou porquanto vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia do seu próprio mal. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, e ela jamais volta de forma, Senhor, a qual ela não cumpre o propósito a qual ela foi estabelecida. Pai, a minha oração é que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, toda honra, toda glória seja tua. Pai, que a mente dos teus filhos, o coração dos teus filhos estejam agora receptíveis à tua palavra, Senhor. Toda preocupação, toda ansiedade, Pai, em nome de Jesus, como nós acabamos de ler, Senhor, que nós possamos depositar a nossa confiança em Ti, Senhor, as nossas preocupações em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, sabemos, apesar de todas essas tempestades, apesar de tudo, Senhor, o Senhor continua no controle, o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Então eu oro, Senhor, que a semente que será lançada possa, Senhor, alcançar corações onde, Senhor, a semente produzirá frutos de arrependimento, frutos de mudança, Senhor, frutos, Senhor, em nome de Jesus, que glorificará o Teu nome. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. O capítulo de número 6 de Mateus, ele está inserido em algo que nós chamamos o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Nós já fizemos um estudo aqui no ano de 2025 sobre esses 3 capítulos, capítulo de número 5, capítulo de número 6 e capítulo de número 7. Enquanto eu estudava sobre maturidade, uma das coisas que me saltava aos olhos são esses 3 capítulos. Nós acabamos de ler quase 34 versículos, nós pulamos alguns. A oração do Pai Nosso, onde todos nós conhecemos. A oração onde Jesus ele faz ali uma breve demonstração como orar, como deve ser uma oração.
Amém? Muitos jovens às vezes perguntam: pastor, mas é pecado a gente orar o Pai Nosso? Porque lá fora tem, né, os católicos, eles rezam o Pai Nosso. Eu falei: não. Uma das coisas que todos os dias eu faço com a minha filha quando nós vamos para a escola é orar o Pai Nosso. Eu falo: filha, ora você. Ela faz a oraçãozinha dela e eu falo: agora vamos orar o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso. E ela ali ora e ela repete e ela aprende a orar, porque o Pai Nosso é podemos dizer assim, é uma oração, é uma referência, eu queria dizer na culinária, é uma receita de uma oração. O Pai é nosso, o pão é nosso, como nosso presbítero, né, como nosso irmão José, ele nos diz isso aqui: é nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso, os problemas são nossos. É uma receita de uma oração que agrada o coração de Deus. E sobre maturidade, esses 3 capítulos, eles vão embasar sobre o desejo de Deus para os seus filhos. Porque Jesus, ele é batizado no capítulo de número 3, capítulo de número 4, ele é levado ao deserto para ser tentado, ele vence todas as tentações, ele vence na tentação da necessidade, onde o diabo, depois dele sentir fome, fala: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele vence ali a tentação de adorar a outro Deus. Ele vence ali a tentação de tentar a Deus, impor coisas a Deus, sendo que Deus já declarou sobre nós aquilo. E no capítulo número 5, ele se assenta no Monte das Oliveiras, ele começa a declarar, ele diz assim: olha, vocês vão descobrir como é que Deus, ele deseja que os filhos dele sejam. Então isso aqui, o capítulo de número 5, 6 e 7, é uma receita de um crente maduro. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças. O capítulo de número 5 é sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mansos. E uma das características, quando você vai linkando, você vai vendo que são qualidades, são características de pessoas maduras. As pessoas imaturas se enervam com qualquer coisa. Uma pessoa madura é uma pessoa que ela tem um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Então, uma pessoa que constantemente não tem o controle sobre as suas decisões, a gente categoriza ela como uma pessoa imatura. Uma pessoa que está sempre errando na mesma coisa, é uma pessoa imatura. Você vai ver bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mansos, e ele faz uma lista ali de homens, de como ser um homem segundo o coração de Deus, de como ser um filho maduro. E no capítulo de número 6, o Senhor me levou a esse capítulo, porque tem 4 pontos importantes que eu quero abordar com vocês aqui, amém? O primeiro deles é que Jesus, ele faz uma declaração, muito importante, fala sobre a generosidade, repita comigo: generosidade, mais forte, irmão, amém? Eu sei que todo mundo aqui, tem alguém com frio aí? Diga glória a Deus. Quase ninguém está com frio, então vamos lá espantar esse frio. Vamos lá, primeiro, generosidade, oração, jejum. O jejum foi mais fraco. Amém? Jejum e generosidade para com Deus. Vamos lá, 3 pessoas. Generosidade para com Deus. São essas 4 coisas que eu quero rapidamente abordar com vocês nessa tarde. Quantos aqui me dão 30 minutos? Diga amém. Umas 5 pessoas aí, então conta 30, 60, 90. A primeira coisa é que nos primeiros versículos do capítulo de número 16, ele vai falar sobre a generosidade, sobre a esmola. Não no sentido de você fazer de qualquer forma. Porque a declaração de Jesus é: quando você fizer isso, ou seja, é uma expectativa que o filho maduro faça aquilo, amém? Quantos estão aqui comigo? Diga amém. E a parte da generosidade, ele vai dizer assim: você toma cuidado para que quando você fizer, ou seja, há uma expectativa de Deus de nós sermos generosos. Eu disse de manhã, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque nós lançamos um desafio no grupo, nós mandamos o desafio em alguns grupos da Figueira,
e nós conseguimos, não sei se você notou ali, mas tem um monte de saco ali, tá bem, irmão? Não é lixo, tá bem? Tem uns sacos pretos ali, são roupas. Tem ali cestas básicas, tem ali águas, onde nós, como foi dito aqui já na palavra de ofertas, nós entendemos que aquilo que nós temos deve ser partilhado. Deus, Ele nunca vai te dar nada. A palavra do Senhor, pelo contrário, em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, depois você lê lá e encontra, está em 1 ou 2 Coríntios, vai dizer que nós somos bons dispenseiros. Você, capítulo de número 4, se eu não me engano, de 1 Coríntios, nós somos bons dispenseiros do Senhor. Nós somos cuidadores daquilo que Deus colocou sobre a minha e sobre a sua vida. E Deus, Ele não coloca coisas grandes na mão de pessoas imaturas. Deus não coloca coisas pesadas para pessoas que não conseguem, com a sua maturidade, ter cuidado com aquilo. Um exemplo que eu sempre dou aqui quando eu vou falar sobre isso é: eu, na minha sã consciência e maduro, eu nunca vou pegar uma nota de 500 euros e vou dar para minha filha que tem 7 anos. Quem é que faria essa loucura? Acho que nem existe mais nota de 500 euros, né? Quem já viu essa relíquia aí, né? Por quê? Porque eu sei que ela vai pegar aquele pedaço de papel e na maturidade dela, ela vai achar que aquilo lá ela pode pintar, ela pode rasgar, ela pode brincar de aviãozinho, ela pode dobrar, fazer, enquanto o pai, não é? Ele ralou a semana toda, o mês todo para ganhar 500 euros. Tem um vídeo muito engraçado que eu vejo, o menininho, ele ganha, né, aqueles contrabandos da avó. Lembra quando você ia na casa da sua avó, ela dava dinheiro escondido para você? Eu vi um vídeo hoje assim, quando a mãe descobre que ela é vó, meu Deus, ela muda tudo, muda a forma como tratava os filhos, já não pode bater mais, já não pode chamar atenção mais, já não pode castigar mais. Eu falo para minha mãe, na minha época, meu irmão, eu comia o que tinha, e se eu não comia, ela enfiava na minha goela. Hoje Isabel, o que você quer comer? Helena, eu vou fazer outra comida para você. Eu falo, não é possível. E eu vi o vídeo de uma criancinha, onde ela está ali comemorando que ela recebeu 200 reais, aquela notinha azul de 100 reais, da sua avó ou de uma tia, e ele está ali, o irmão dele está filmando, e ele pega aquela nota, brinca, e do nada ele rasga assim. E o irmão que está filmando fala, seu miserável, faz isso. Não é? Porque ele não sabe, na sua imaturidade, ele não sabe o quanto custou o quanto custa aquilo. Outro vídeo é de uma criança que ele tinha 200 reais e o irmão dele tinha 4 reais. Só que o irmão dele ele foi esperto, pegou 4 notas de 2 reais. Aí o irmão está lá com 200, o pequenininho está com 200 reais, 2 notas de 100, o irmão dele chega para ele e fala, olha, eu tenho 4 notas iguais, azuis, você tem 2, eu tenho 4. Você quer trocar as suas 4, as suas 2 pelas minhas 4? E o irmão falou, quero. Claro que eu quero, são 4 notas, azuis também, eu quero. E o irmão dele, tá bem, olha, eu vou ficar no prejuízo, mas por amor a você, eu vou trocar. Mal ele sabia do prejuízo que ele estava levando. Então, quando nós somos imaturos, olha só, você está rindo de você, miserável. Fala, irmão, que está do seu lado, você está rindo de você. Porque quando nós não entendemos aquilo que nós temos em Cristo, às vezes o diabo vem e ele dá coisas às vezes para a gente que parece ser bom, mas quando nós não somos maduros, nós não entendemos isso. A oferta de Satanás para Jesus parecia tão boa, transforma essa pedra em pão. Olha, eu te darei todo o reino, eu te darei todo, né? Imagine Jesus falando para ele, olha que bicho ousado, está me oferecendo aquilo que eu criei, parecia ser bom. Então, quando nós não alcançamos uma maturidade, irmãos, quando nós não atingimos uma maturidade de entendimento de Deus, nós trocamos aquilo às vezes que é eterno por aquilo que é passageiro. Nós deixamos de praticar aquilo que a Bíblia nos ensina e nós começamos a praticar aquilo que nós aprendemos talvez errado dos nossos pais.
E a palavra de Deus é para nos amadurecer. Todas as vezes que você senta neste banco, você vem aqui, levanta as suas mãos, o intuito de você adorar, o intuito de você ouvir a palavra de Deus depois, é para que você cresça, é para que você amadureça. Nós não podemos vir culto após culto, nós não podemos vir todos os domingos, todas as quartas-feiras, e nós continuarmos da mesma forma, nós continuarmos mentindo, nós continuarmos fazendo aquilo que é errado diante de Deus. Nós não podemos. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela tira um pouco daquilo que é mal em nós, e ela precisa colocar algo que é bom em nós. Todos os dias que nós ouvimos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, ela precisa fazer sentido. Por isso que existe a ministração da palavra de Deus, onde um pastor, onde um ministrante, ele vai passar às vezes 8 horas, 10 horas, estudando, anotando, para ele chegar aqui, esmiuçar para vocês, explicar para vocês. Só que o ponto não é esse, é você pegar aquilo que foi dito e você aplicar. É você pegar todos os dias aquilo que está sendo ministrado aqui e você, lá na segunda-feira, na terça-feira, você praticar aquilo que você está ouvindo. Não sejamos crentes ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos crentes praticantes da palavra de Deus. E o primeiro ponto é a generosidade. Nós vemos como hoje o amor ao dinheiro às vezes tem feito com que nós deixamos de ser generosos. Eu vi um dia um pastor, acho que foi o pastor Douglas Gonçalves, ele faz uma analogia muito legal. Eu vou usar aqui. Ele vai dizer assim, olha, você está saindo da padaria, você vê um mendigo sentado ali à porta ou no mercado, você acabou de comprar um pão, comprou uma baguete. E aí você sai, você olha aquele mendigo e você olha e o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração para você ajudar aquele mendigo. 3 coisas você pode fazer. Primeira, você volta lá, compra um pão e dá o pão para ele. Segunda coisa você pode fazer, você dá o pão para ele e fica sem o pão. Ou a terceira coisa que você pode fazer é, você vai pegar e repartir o pão e você vai ficar com a metade e ele vai ficar com a metade. Quem aqui voltaria e compraria outro pão e daria para o mendigo? Quem aqui daria o pão para o mendigo e ficaria sem? Quem repartiria o pão no meio aqui? Quem não faria nada, só iria embora? Parece que todo mundo ia embora só, né? Misericórdia, graças a Deus a palavra ela é atual. Só que ele faz uma explicação muito importante, porque normalmente a maioria das pessoas às vezes voltaria e compraria um pão, ou a pessoa daria o pão e iria embora. Só que existe uma prática muito forte sobre o repartir o pão. É claro que se hoje em dia os mendigos estão muito exigentes, se você repartisse o pão e falar assim, cara, obrigado, não quero não, prefiro passar fome. Mas está novinho, cara, está quente. Não, cara. Mas existe uma prática nisso, sobre o repartir o pão, sobre o dividir aquilo que nós temos. A maioria de nós, em sã consciência, nós voltaríamos. Eu fui da primeira pessoa a falar, não, eu voltaria lá e compraria outro pão, e eu ficaria com o pão e ele ficaria com outro pão. Só que ele diz que a prática do repartir o pão, por isso que você vai ver, quando Jesus ele repartia o pão, quando está escrito lá, e Jesus repartindo o pão, algo maravilhoso iria acontecer. Um milagre acontecia, uma provisão era suprida, uma grande ministração, porque o partir do pão fala muito sobre nós dividirmos, sobre a generosidade. Porque se eu não tivesse nem a possibilidade nem de comprar um novo pão e de nem ficar sem um pão, muitos de nós às vezes não repartiríamos o pão com aquele mendigo. Talvez a gente orar e falar assim, ó Senhor, que o próximo crente que sair dessa padaria seja mais crente do que eu, mas eu estou precisando desse pão. A generosidade tem se perdido porque o mundo tem nos ensinado a ser egoístas, e o egoísmo é uma prática de um filho que não conhece um pai que abriu mão da sua glória, que dividiu
sua glória conosco. Porque quando Ele cria a humanidade, Ele vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. O homem foi a coroa da criação, a obra-prima de Deus. Depois de Ele criar tudo, o universo, as estrelas, os oceanos, Ele olha para Jesus, para o Espírito Santo, a Trindade ali. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele vem, Ele nos ensina a partir o pão, e cada dia mais nós vemos resistência ao partir aquilo que nós temos, ao dividir aquilo que nós temos, porque a verdade é que o mundo, assim como a Bíblia diz que se nós praticarmos algumas coisas que parecem ser boas, e nós nos assemelharmos àqueles que estão lá fora, nós não estamos fazendo nada de diferente. Porque está falando, tem gente que faz esmola, mas faz para se mostrar. Tem pessoa que jejuma, mas jejuma para se mostrar. Tem pessoa que ora, mas ora para se mostrar. E o princípio da generosidade nunca foi sobre eu aparecer. O princípio da oração nunca foi sobre eu sobressair. O princípio do jejum nunca foi sobre isso. Foi sobre algo que eu tenho dentro de mim. É algo que está em mim. Não é algo que eu pratico rotineiramente. É algo que vem de dentro de mim. É algo que normalmente eu faço. É algo que eu faria como uma respiração, de eu olhar para o meu irmão necessitado e eu me constranger e dizer assim: eu preciso praticar a generosidade com esse irmão. Foi dito muito bem pelo irmão José: se você está passando por necessidade, você está passando por necessidade porque você quer. Porque nós como igreja, se você chegar para mim como pastor e dizer: pastor, eu estou precisando de algo, eu como cristão, eu não estou dizendo como pastor, eu preciso falar para você, eu vou te ajudar. O Cristo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim vai dizer assim: essa pessoa precisa ser ajudada. Essa pessoa precisa, você precisa ser representante, você precisa representar Cristo nessa terra. A primeira coisa é a generosidade. Quando você for praticar a esmola, quando você for praticar, não toque trombetas. Não faça disso um alarido, não faça disso uma festa. Para que as pessoas vejam e falem assim: nossa, aquele irmão é bonzinho. Quem me conhece aqui sabe, eu não gosto de tirar foto, não gosto de fazer vídeo. Não é? Ontem nós postamos um vídeo ali na plataforma do Instagram, daquilo que nós fizemos ontem. Muitas das fotos que nós tiramos, existem outras igrejas que estão ajudando. Uma delas é a igreja chinesa. Os pastores da igreja chinesa lá de Coimbra entraram em contato conosco, falaram: pastor, nós queremos que vocês vão lá em Coimbra, nós queremos que vocês vejam como está a situação de Coimbra, nós vamos ajudar com o dinheiro. Ele falou assim: pastor, nós já juntamos aqui na igreja 1.200 euros, para vocês comprarem em alimento, para vocês comprarem em cestas básicas, para vocês comprarem água e irem lá e ajudar. Uma das coisas que eles fazem é assim: mas tirem fotos, tá bem? Para que a gente saiba que aquilo que foi investido, isso é válido, irmãos. Isso é válido. Eles falam assim: para aquilo que a gente está investindo, porque eles têm que prestar contas com igrejas lá da China. Então todo investimento, nós tiramos as fotos, nós mandamos, eles fazem alguns vídeos. E um dos pontos também importantes é que isso também serve como testemunho. Só que a prática da generosidade, Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, vai dizer: aquilo que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. No sentido de tipo, Deus conhece o seu coração. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: Deus conhece o seu coração, irmão. Fala como se você acreditasse naquilo que você está falando. Fala: Deus conhece o seu coração. E ai de nós, porque eu posso filmar, eu posso fotografar, eles fazem isso, e eu sei que é com amor, eu sei que eles estão lá em Leiria, eles estão investindo pesado em Leiria. A igreja, olha que coisa linda, a igreja despertando. A igreja indo nas casas, dizendo assim: olha, nós estamos aqui distribuindo. Mas vocês é do governo? Não, o nosso governo não é daqui não, é de outro reino. Mas quanto é que é? Vocês estão vendendo água? Não, nós estamos doando.
Aí eles olham assim com a cara de descredibilidade. Não quero não, deve estar envenenada essa água, só pode. Né? Os portugueses assim, sabem o que é que eu estou falando. De graça. Não. Não, é de graça, toma aqui. Tá fechada, tá lacrada. Não tá furada, não tem nada aí, tá limpinha. Aí a gente abre às vezes a carrinha, tem um monte de água lá. E a gente fala assim, é Cristo que nos faz ser generosos. Porque um homem em sã consciência, ele não sairia da sua casa, do seu conforto, e ele iria para os desastres. Ele está preocupado com o teto dele. Lá do mundo, o ditado é: se preocupe com você, se preocupe com a sua vida, se preocupe com a sua casa, se preocupe com a sua família. Jesus está falando assim: ame o seu próximo, cuide do seu próximo, ajude o seu próximo. Se você ver o seu irmão passando necessidade e você não ajuda, você é pior do que o infiel. Você está fazendo a mesma coisa que as pessoas lá do mundo. Generosidade. Repita comigo: generosidade. Mas quando tu deres esmola, não deixe que a sua mão esquerda saber o que a tua mão direita fez. Mas Jesus, quando Ele sabe, Ele sonda o seu coração, e tudo que nós fazemos, e isso é do nosso coração, eu tenho certeza que Deus, Ele se alegra. Quando você partilha aquilo que você tem, quando você partilha aquilo que Deus depositou nas suas mãos com uma alegria, Deus, Ele sonda o seu coração, e eu tenho certeza que Deus, Ele pode te dar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais daquilo que você está partilhando. Uma das coisas que eu aprendo acerca da partilha, quando Jesus está ali, na primeira multiplicação dos pães, onde um jovem ali, um jovem guloso, tinha 5 pães, 2 peixinhos. Esse era igual os jovens de hoje em dia, glória a Deus. Um saquinho com 5 pães. E é lindo porque Deus, Ele começa a partir o pão. Ele ora. Ao partir o pão, a multiplicação acontece. Quando você partilha, Deus, Ele te abençoa. Quando você partilha, Deus te abençoa. Quando você semeia, Deus, Ele te abençoa. Porque Deus dá semente a todos. Uns preferem comer as sementes, e aquele que come a semente só serve de alimento. Ele é saciado por pouco tempo. Mas aquele que semeia, às vezes pode demorar, mas vai dar bom fruto. Vai dar bons frutos, uma árvore vai nascer daquela semente. E a segunda coisa que eu queria falar, no próximo culto nós vamos continuar, é sobre a oração. Versículo de número 6 diz: mas quando você orar, mas quando tu orares, mas quando tu orares, não seja como os hipócritas. Vira para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de hipócrita. Não, todo mundo faz cara de crente agora. E qual é a característica de um hipócrita, irmãos? É uma pessoa que faz, ou é uma pessoa que fala e não faz. É uma pessoa que faz com que outras pessoas fazem, mas ela não faz. Quantos de vocês aqui já deram um conselho de algo que vocês não faziam? E depois que aquela pessoa vai embora, você fala assim: rapaz, se eu fizer isso, a minha vida vai mudar. A verdade é que nós somos bons em dar sermões de moral. Nós somos moralmente corretos. O hipócrita é uma pessoa que ela fala, mas não faz. Ela quer que os outros façam, mas ela mesma não faz. Mesma coisa eu falar assim: divida o seu pão. Aí você fala assim: pastor, você precisa dividir o seu pão também. Não, meu pão é meu, o seu pão é nosso. Não é, o que é seu é meu e o que é meu é meu. Hipocrisia. E a verdade, irmãos, que existe um hipócrita dentro de nós. Fala para o irmão que está do seu lado: existe um hipócrita dentro de mim. Você não vai falar do seu irmão, você vai falar de você. Existe. Todos nós somos tentados naquilo que nós falamos. Eu vou ser tentado. Muitos irmãos vão tentar o pastor depois: pastor,
Olha. Vai ter coxinha depois do culto, me dá. Eu quero ver os irmãos pedindo metadinha, lembra da escola, né? Só os irmãos com o dedo cruzado depois do culto. Só quem é dos anos 2000 sabe o que é isso. Estava na escola já assim, né? Com o dedo cruzado. Metadinha, não. Há uma diferença de necessidade e vontade. Amém, irmão? Então não tente na minha coxinha. Eu vou ficar olhando. Então, a hipocrisia, ela está no fato de eu falar coisas e não fazer aquilo que eu faço. Falo. E Jesus, ele está dizendo assim: quando vocês forem fazer, não façam como esses que estão fazendo, mas o porquê que eles fazem é que revela o coração deles. Não é o que eles fazem. O ponto de Jesus falar não é o que você está fazendo, mas é o porquê você está fazendo. O ponto não é quando você faz, mas por que também você faz. Por que tem muitas pessoas que elas ajudam, mas elas esperam receber alguma coisa. Elas fazem quando elas têm um entendimento que elas receberão algo em troca. O nosso entendimento como cristãos maduros é: eu vou fazer, não porque eu vou receber algo, eu vou fazer porque eu já recebi algo. Eu não vou fazer porque alguém vai fazer, porque você vai querer algo em troca, e o dia que aquela pessoa não fizer o que você espera, você se frustra. O dia que você perdoar alguém esperando que aquela pessoa te perdoe, e ela não te retribuir com perdão, você vai para casa e dizer assim: miserável, eu perdoei, mas ela não liberou perdão para mim, porque você queria algo em troca. Não é sobre algo que você aprendeu sobre o perdão. Não é sobre você entender que você recebeu o perdão. Você quer algo em troca. Aí eu sirvo a Deus, e a pergunta que fica para vocês, eu gosto de fazer perguntas: por que você serve a Deus? Por que você segue a Jesus Cristo? Porque o que Ele te promete é uma cruz. O que Ele te promete são dias difíceis. Existe uma pregação de um evangelho facilitado, de um evangelho onde você pode fazer tudo, vem para Jesus, viva do jeito que você vivia, continue fazendo o que você fazia, faça o que você quiser. Não, o evangelho de Jesus Cristo nunca foi sobre eu fazer o que eu quero, mas sobre eu negar a fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Maturidade. No capítulo número 5 ele vai dizer: vocês vão ser perseguidos. No final ali das bem-aventuranças ele vai falar assim: bem-aventurados sois vocês quando vocês forem injuriados, bem-aventurados sois vocês quando eles falarem maus acusações sobre vocês, felizes são aqueles que são perseguidos. Felizes são aqueles que por causa do evangelho forem maltratados. Felizes são aqueles... Essa é a mentalidade de uma pessoa madura. Eu não vou receber nada, eu já recebi algo, por isso que eu estou entregando, por isso que eu estou dando. Se eu perdoar, é a oração do Pai Nosso, eu recebo perdão. Se eu não perdoar, eu não tenho o direito de pedir perdão. Quando você orar, não fique apenas em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para vocês serem vistos pelos homens. Em verdade eu te digo que eles já receberam o seu galardão. Existe um galardão que nós receberemos, mas não é um galardão deste mundo. Ou você opta por receber reconhecimento neste mundo, ou você opta por receber reconhecimento nos céus. Deixa eu te dar um conselho: o do céu é muito melhor. Este mundo vai acabar. Nós vemos, as pessoas correm tanto por causa de um carro, trabalham tanto por causa de uma casa, trabalham tanto por causa de coisas materiais, e vem uma tempestade, vem a natureza dizendo assim: isso aí não é nada. 3 horinhas de um ventinho de 180 quilômetros, não foi um ventinho, bem um ventinho, né?
Teve uns irmãos que falaram: meu pastor, eu achei que Jesus estava... Achou que Jesus estava voltando, irmão? Não. Não é? Não sei você, mas que dia que foi? Foi esse dia? Acho que foi sábado ou sexta, teve uma trovoada. Foi na sexta-feira, né? Quem aqui que assustou na sexta-feira a trovoada? Quem aqui diz: Jesus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito? Tremeu tudo. Jesus. A natureza nos lembrando que tudo que a gente adquirir aqui é passageiro. Vem um vento, vem uma chuva, poucas horas e tudo vai embora. O trabalho às vezes de 1 ano, o trabalho às vezes de 10 anos. O que eu mais ouvi quando nós estávamos ali ajudando é: meu Deus, o trabalho da minha vida foi embora. A casa que eu construí a minha vida inteira foi embora e eu nunca mais vou conseguir reconstruir. Eu estou velho. E a pior coisa é você chegar na sua velhice e você você se deparar com algo, dizendo assim: tudo que eu construí aqui, eu não vou levar nada. Tudo que eu ajuntei aqui, todos os tesouros vão embora. Tudo vai embora. Esses já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas quando vocês orarem, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê no secreto, e o seu pai que te vê no secreto. Deus não está se importando para aqueles que estão nas praças, aqueles que estão nas sinagogas. O que resume não é a oração bonita que você faz aqui. O que resume a minha vida com Deus não é a oração bonita que eu faço aqui. Nossa, que oração bonita. Eu queria orar como o pastor. Eu queria orar como o presbítero José Luiz, como a diaconisa Fabiola, não é? Como o irmão Leandro, como o irmão Diego. Só que a oração nunca foi sobre palavras bonitas. O ponto principal da oração é sobre uma intimidade com Deus. O ponto principal e crucial da oração é a intimidade, porque o exemplo que Jesus dá é um lugar de intimidade, é o quarto. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, fale em secreto com o seu pai. Um lugar de intimidade, um lugar onde você vai chorar, um lugar onde você vai ser verdadeiro, porque é lá na sua intimidade que você revela quem você é de verdade. Sozinho é quem você revela quem você é de verdade. Aqui é bonito eu ser o pastor Rafael, só que Deus lá no meu secreto, Ele me conhece. É fácil você vir no domingo vestir uma roupinha de crente, não é? Hoje eu vou levar minha roupinha da igreja, roupa de ver Deus, e da paz do Senhor. Mas lá no seu secreto, quando ninguém está vendo, eu fico imaginando que a gente tinha uma mentalidade. Eu vou confessar, eu tinha essa mentalidade quando eu era imaturo, quando eu era menor, que lá naquele grande dia Jesus ia chamar o pessoal da mídia. Eu falo assim: coloca aí na tela todos os pecados do Cauã. Coloca aí na tela todos os pecados do Rafael. Aí eu estaria lá: meu Deus, o Jesus perdoa. Quem já pensou assim? Ia ter uma fila enorme, todo mundo vendo e fala assim: era assim então, hipócrita. Assim, calma, vai chegar a sua vez, você é o próximo da fila. Só que foi sempre sobre uma intimidade, porque a intimidade, ela revela o caráter. A minha esposa, a melhor pessoa para dizer o caráter que eu tenho é a minha esposa, porque ela convive comigo, ela já me viu bravo. Você acha que eu não fico bravo? Fico bravo. Ela já me viu nervoso, raramente, graças a Deus, manso e humilde. Porque quando nós temos intimidade com a pessoa, nós vamos revelando, vai se revelando automaticamente. Você fala coisas, você não precisa pensar.
Na psicologia tem isso. Quando você conversa com pessoas, você escolhe palavras. Quando você não tem confiança com pessoas, você se resguarda, você se protege, você pensa naquilo que você vai falar. Você para de falar. Mas quando você tem intimidade, você fala tudo. Você, desaba mesmo, chora. Fala o que você está sentindo. A intimidade é sobre isso. Nós vamos ver lá desde o início. Deus cria o homem, Deus cria o universo, Deus cria tudo e cria o homem, mas o papel fundamental que Deus ensina para o homem é o momento de intimidade. Porque Deus não esperava uma oração de Adão. Deus não esperava Adão começar a orar e dizer: Deus, eu estou aqui mais no entardecer e eu queria que o Senhor descesse para falar comigo. Não! A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus, ele descia e ele conversava, e ele tinha uma intimidade, e ali ele falava com Adão, Adão falava com ele, a ponto deles se conhecerem, a ponto de terem uma intimidade. O ponto da oração não é sobre falar bonito, é sobre falar com sinceridade. Não é sobre escolher palavras, mas é sobre saber, tipo assim, Deus, Ele me conhece, e se eu mentir, Ele vai saber que eu estou mentindo. Porque quando você tem intimidade com a pessoa, você sabe quando a pessoa está escondendo alguma coisa. O marido, quando ele chega, cabisbaixo, alguma coisa, a mulher olha para ele e fala: o que foi? Nada, aconteceu alguma coisa. A mulher, da mesma forma, a mulher chega calada. Não, tá... tem alguma coisa errada. Quando a mulher se cala, meu irmão, é aquele ditado: antes de uma tempestade vem a calmaria. Tem alguma coisa errada. E a oração fala sobre intimidade. Deus não está nem aí para o seu grau de escolaridade. Deus não está nem aí para as palavras bonitas que você sabe. Ele quer um coração sincero. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um coração contrito. E o diabo tem roubado isso. O diabo tem roubado o tempo de intimidade. É tanta coisa, é trabalho, é filhos, é comida, é isso, é aquilo, e nós não estamos tendo o nosso tempo de intimidade que Deus espera que nós tenhamos. Uma das coisas que Jesus vai declarar para aqueles que achavam que conheciam Ele, vai olhar para ele e dizer assim: eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não te conheço. E o conhecimento ali não é sobre ele saber quem você é, aonde você nasceu, qual é o seu nome, com qual idade você morreu, não. Porque a palavra vai dizer que antes de nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele já escreveu os nossos dias no seu livro. Então ele sabe. Só que o conhecer ali está falando sobre uma intimidade que nós temos com Deus. Eu não te conheço. E o nosso momento de oração não pode ser. Ele não pode ser trocado. Ele não pode ser negociável. Ele não pode ser trocado por qualquer coisa. A base do cristianismo, a base do cristão é a oração. Cristão que não ora, ele já morreu. Por isso que a gente vê um monte de morto-vivo. Sabe aquele filme de zombies? Às vezes é um monte de crente na igreja. Aí vem os zombies, é cérebro, né? Cérebro. Aí vem uma para a igreja, é bênção. Um monte de zumbi, né? Sentimento, arrepio. A verdade é que a gente quer vir para a igreja muitas vezes para sentir um arrepio, para ouvir uma palavra que massageie o nosso ego, que fale que você vai vencer, que você é bonito e que você é mais do que vencedor. Isso tudo já está escrito. Se você ler a Bíblia, está lá. Você é bonito porque você é a imagem e semelhança de Deus. Não é por causa da sua imagem, não. Você é mais do que vencedor porque você está em Cristo. Você já foi abençoado, segundo Paulo, a Efésios capítulo número 1, você já foi abençoado por Deus. Então eu não preciso estar falando que você é abençoado, porque se você ler a Bíblia,
você vai saber que você é abençoado. Sabe quem é que precisa ouvir que é abençoado, que ele vai ser próspero, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo? Quem não lê a Bíblia. Pergunta esse irmão que está do seu lado: você está lendo a Bíblia, abençoado? Oração, intimidade com Deus. Nós estamos em um propósito onde nós começamos no dia 21, de 21 dias, dia 21 não, dia 21. Nós entramos em um propósito de oração e jejum de 21 dias. Hoje é o 16º, acho que é o 16º dia. E desses 21 dias, quantas vezes você jejuou e quantas vezes você parou tudo que você estava fazendo para orar? Sabe qual é o nosso problema? A gente ora quando a gente tem tempo. A gente não tira tempo para orar. Hoje dá para mim no culto de oração? Então eu vou. Eu não estou cansado? Então eu vou orar. Eu não tenho nada para fazer? Então eu vou orar, né? A oração não é uma prioridade. A oração é não estou fazendo nada. Vamos ser bem sincero. Como é a sua vida de oração, irmão? Será que quando você está no seu momento de dificuldade, é aí que você vai orar? Porque segundo Jesus não é quando você estiver mal, vai para o seu quarto de guerra. Quando você estiver passando por necessidade, dobre o seu joelho, porque a gente é bom para orar quando o diabo se levanta, não é? Sabe o que fez Davi vencer um gigante? Não foi a oração que ele fez antes de pegar as pedrinhas no riacho. Foi a vida de intimidade que ele tinha no passo, longe de todo mundo, fora do olhar de todo mundo. Porque ele vai diante de Golias ali, daquele gigante, e ele fala assim: olha, engano seu, de achar que eu venho com um cajado, de achar que eu venho com isso aqui. É só uma ferramenta que Deus me ensinou a usar. Mas é muito mais do que isso. Eu venho no nome de alguém que eu conheço e alguém que me conhece. Porque o profeta Samuel vai lá e a palavra de Deus vai dizer que diante daqueles irmãos todos bonitos, grandes, formosos, que talvez aos nossos olhos seria a escolha ideal para ser um rei, todos olhavam para eles, mas Deus diz: vai lá na casa de um homem chamado Jessé, porque eu tenho visto um rei, eu escolhi um rei dentre aqueles irmãos. O que nos faz vencer as lutas, não é as minhas capacidades, não é apenas o orar antes ou quando a luta chegou. Tem gente que toma as decisões, fala: eu vou tomar essa decisão, aí dá errado, aí eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. Jesus, quando o irmão vem: pastor, eu fiz isso, será que é a vontade de Deus? Eu falo assim: não perguntou antes, irmão? Seria muito mais fácil ter perguntado antes. Eu falo assim: você quer um culpado para tudo ter dado errado. Você não quer assumir a responsabilidade de ter errado. Se coloque sobre os seus pés. Um grande exemplo de oração é Daniel. Através da inveja daqueles homens da corte, ele fala assim: esse Daniel, ele ora demais. Sabe o que é bom, irmão? Ser perseguido por orar demais. Será que você é perseguido por isso? Não, aquela pessoa lá, ela lê muita Bíblia, então eu vou perseguir ela no trabalho. Não, ela está orando no trabalho. Sabe o que nós deveríamos aprender com o islamismo? É que eles têm os seus momentos de devoções todos os dias, 3 vezes ao dia. Aonde quer que eles estão, onde eles estejam, eles dobram o seu joelho, eles levam um tapetinho, eles dobram no meio da rua, no seu trabalho. Aí você lá bonitão, fala assim: eu sou crente. É? Quantas vezes você ora por dia? De vez em quando eu vou no sábado na oração lá da igreja. Eu conheço o Pai Nosso. Daniel, ele orava cerca de 3 vezes ao dia. Ele abria a janela, ele estendia as suas mãos.
a ponto de pessoas se incomodarem, dizer assim: "Ei, vamos fazer um decreto aí, onde, né, não pode adorar outro Deus, não pode orar outro Deus." E eles pensando assim: esse Daniel vai parar de orar, não tem como, ele não vai desobedecer o rei. O decreto é colocado, e Daniel dizendo assim: vou orar, minha vida diária, rotina. Cova dos leões. O decreto era: quem orasse, quem intercedesse, quem fizesse oração para outros deuses, seria lançado na cova dos leões. Às vezes a gente não ora nem quando a gente tem noção das consequências, ainda mais quando nós sabemos as consequências das nossas orações. Só que o que fez Daniel sobreviver a uma cova de leões não foi a oração que ele fez dentro da cova dos leões, mas foi a vida de oração que ele tinha fora da cova dos leões. Fez toda a diferença. Faz toda a diferença quando nós estamos no meio da tribulação e nós sabemos o Deus a qual nós servimos, porque nós somos íntimos dele. Porque quando nós passamos o dia mal e a primeira coisa que vem à nossa mente: eu vou orar para essa prova terminar, eu vou orar porque eu sei que Deus vai me ajudar. Talvez você só quer uma troca. Você vai orar porque Deus vai te libertar. Você vai orar porque Deus vai te livrar dessa prova. Você vai orar, mas a oração nunca foi sobre isso. A oração é sobre a intimidade com Deus. É você entender que existe um Deus nos céus, existe um Deus que veio à terra, que Ele deseja ter intimidade com você. Essas duas coisas, quero que você vá durante essa semana, remoa isso. Todos os dias pense: eu preciso ser generoso, eu preciso partilhar aquilo que eu tenho. É impossível eu ser um cristão e não ter essa mentalidade, esse coração de dividir aquilo que eu tenho. A segunda coisa, e eu não estou falando aqui de uma coisa é mais importante do que a outra, porque a listagem de Jesus aqui não é sobre grau de importância. Não é assim visto, de cima para baixo, mas ela é vista assim. Tem o seu grau de importância igual. Ele vai dizer: não adianta você orar, não adianta você jejuar e você não praticar esmola, você já errou. É um conjunto de coisas. E a nossa vida prática de oração, todo grande avivamento começou de joelhos dobrados. Não começa de mãos levantadas e com bíblias levantadas. Começam de joelhos dobrados e corações contritos, quebrantados, dizendo: Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos daquilo que nós temos feito. E aí o Espírito Santo vem. Uma noite de arrependimento, você mudar a sua mentalidade. Não ore só quando você precisar, ore porque você precisa. Que seja como o ar que você respira, que seja como o oxigênio, que seja como o sangue nas suas veias. A importância, o grau de importância que a oração tem na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Faça uma oração. O salmista vai dizer: Senhor, essa oração do salmista: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces, esquadrinhas o meu coração, Senhor. Vê se há algum caminho mau, guie-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. A minha oração nessa tarde, Senhor, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, Senhor. A minha oração é que o Senhor, Pai, vá em direção aos Seus filhos e que a pregação da Tua palavra, Senhor, em nome de Deus, tenha encontrado o coração dos Teus filhos, Senhor. Nós possamos aprender, Senhor, a ser maduros, Senhor, a entendermos que aquilo que nós temos foi o Senhor que nos deu, Senhor, para nós vivermos em comunidade, como uma família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, de entender, Senhor, que nós somos apenas bons dispenseiros, Senhor. Nós somos cuidadores, Senhor, zelosos, com amor, com temor, Senhor.
em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós possamos voltar, Senhor, assim como o Senhor chama a atenção à igreja de Éfeso, Senhor, de voltar à essência, de voltar, Senhor, em nome de Jesus, daquilo que foi perdido, Senhor. Que o nosso lugar de secreto não seja, Pai, mais apenas um quarto, Senhor, qualquer na nossa casa. Não seja apenas um momento, Senhor, em nome de Jesus, onde nós estaremos ali, mas seja em constante oração. Seja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, parte da nossa vida, Senhor, que nós possamos viver em oração, nós possamos orar vivendo, nós possamos viver em oração, Senhor. Pai, que nós possamos ter intimidade contigo, Senhor, e a intimidade que nós temos contigo, Senhor, vai nos moldar, vai moldar o nosso caráter, vai nos mostrar, Senhor, como nós precisamos ser, Pai. A minha oração para os teus filhos, Senhor, é que eles cresçam, Senhor, é que eles amadureçam, Senhor, é que eles vivam uma vida, Senhor, generosa, uma vida sem egoísmo, Senhor, uma vida onde a soberba não habite o coração dos seus filhos, Senhor. Pai, e também, Senhor, uma vida de oração, Senhor, uma vida onde eles se dediquem, Senhor, Pai, como se eles dependessem, assim como o ar que nós dependemos, assim como a água, Senhor, que nós bebemos, Senhor. Pai, essa seja a nossa necessidade todos os dias, Senhor. Espírito Santo de Deus, intimidade com o Senhor, Pai. Nós queremos voltar, Senhor, a essa intimidade, a mesma intimidade que havia no Éden, Senhor, a mesma intimidade, Senhor, em nome de Jesus, do teu servo, Senhor Moisés, que falava face a face contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a mesma intimidade que Davi, Senhor, que escrevia salmos, que falava, Senhor, em nome de Jesus, do teu amor, falava daquilo que ele conhecia do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos, Senhor, como o Senhor Daniel, Senhor. Pai, que nós sejamos como esses homens que nos inspiraram, Senhor, a ter uma vida de oração, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que a minha vida, Senhor, seja uma vida de oração, que a minha vida seja uma vida, Senhor, em nome de Jesus, de partilha, Senhor, de partilhar a tua palavra, de partilhar o teu amor, de partilhar aquilo que o Senhor tem nos colocado sobre nós, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor. Oh, Pai, se nós não fazíamos isso, Senhor, a partir de hoje, Senhor, que haja uma mudança de mentalidade, que a partir de hoje haja uma mudança na nossa vida, Senhor, onde nós iremos no Senhor, Pai, fazer não apenas para sermos vistos, mas fazermos, Senhor, porque o Senhor nos ensinou, fazer porque, Pai, é algo que nós queremos viver. Por isso, Senhor, e para isso, Senhor, nós te agradecemos, nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Eu oro que os seus filhos tenham uma semana abençoadíssima e que a segunda deles sejam cheios da tua presença, a terça, a quarta, Senhor, em nome de Jesus. Quando nós nos reunimos aqui, Senhor, seja para nós glorificarmos o teu santo nome, seja para nos parecermos mais contigo, seja para colocarmos em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Nós possamos viver esta vida que o Senhor deseja para nós, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor irá depositar coisas lindas e maravilhosas sobre a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, abençoando os seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode levantar suas mãos e aplauda ao Senhor bem forte.